Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, queridos irmãos em humanidade. Desta feita, achei importante trazer-lhes um trabalho do nosso querido codificador da doutrina espírita, o francês Allan Kardec. E esse trabalho, em especial, posso classificá-lo como um estudo. Esse texto encontra-se no livro Obras Póstumas, de sua autoria, claro, com apresentação e notas de J. Herculano Pires, publicado pela LAC, Livraria Allan Kardec Editora, em novembro de 2013, em sua 15ª edição. Allan Kardec, no citado livro, na página 102, no texto intitulado Estudo da Natureza de Cristo, abre os trabalhos dizendo: a questão de saber qual a natureza de Cristo tem sido debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e ainda não foi resolvida, pois que ainda hoje é motivo de discussão. A divergência de opiniões sobre esse ponto foi o que originou a maior parte das seitas que têm dividido a Igreja há 18 séculos, e é para notar que os chefes dessas seitas foram bispos ou clérigos. Eram, portanto, homens esclarecidos, na maior parte escritores talentosos, conhecedores da ciência teológica, que não julgava concludentes as razões em favor do dogma da divindade de Cristo. Procurou-se principalmente o que o dogma pode oferecer de plausível ou de irracional, desprezando-se o estudo dos fatos que deram decisiva luz. E onde encontrar esses fatos, senão nos atos e nas palavras de Jesus? Os evangelhos são, portanto, o único elemento para a solução do problema. Já na página 104 do citado livro, Kardec nos esclarece antes que no exame que irá fazer da questão da divindade de Cristo, colocará à margem as sutilezas da escolástica, pois que estas não têm servido senão para obscurecer em lugar de esclarecer, e que se apoiaria exclusivamente em fatos tirados dos textos do Evangelho, os quais, examinados fria e conscientemente, sem preconceitos, fornecem amplamente os meios de convicção que se podem desejar. E prossegue o codificador. Ora, entre tais fatos, nenhum mais preponderante nem mais concludente do que as palavras de Cristo, que não podem ser recusadas sem lesão da verdade apostólica. Pode interpretar-se por diversos modos uma parábola, uma alegoria. Nunca, porém, afirmações positivas, sem ambiguidade, 100 vezes repetidas, poderiam apresentar-nos sentidos ambíguos. Ninguém pode ter a pretensão de saber melhor do que Jesus o que ele quis dizer. Como ninguém pode pretender conhecer melhor que ele a sua própria natureza. Quando comenta as próprias palavras e as explica,
A fim de evitar qualquer engano, é forçoso pensar no que ele diz, a não ser se lhe queres negar a superioridade. Se é obscuro a determinados respeitos, quando usa de uma linguagem figurada, tratando da sua pessoa, não dá lugar a equívocos possíveis. Antes de lhe examinarmos as palavras, vejamos suas obras. Vamos, claro, avançar nesse estudo do nosso predestinado Allan Kardec. Focaremos agora no item 6, Opinião dos Apóstolos, que se encontra entre as páginas 121 e 126 dessa obra, Obras Póstumas. O autor esclarece: até aqui temos nos apoiado exclusivamente nas próprias palavras de Cristo, como elemento essencial de convicção, porque fora daí só pode haver opiniões subjetivas. De todas essas opiniões, as de maior valor são, inquestionavelmente, as dos apóstolos, por terem sido seus companheiros de missão, e podem deixar escapar qualquer indício de revelação secreta, que sobre a sua natureza Jesus lhes houvesse feito. Tendo vivido em sua intimidade, melhor que ninguém eles deviam tê-lo conhecido. Vejamos, pois, a seguir como eles o consideravam. Abre-se aspas. Varões israelitas, ouvi estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com virtudes e prodígios, e sinais que Deus obrou por ele no meio de vós, como também vós o sabeis. A este, depois devo ser entregue pelo decretado conselho e presciência de Deus. Fecha-se aspas. Crucificando-o por mãos inquietas, lhe tirastes a mesma vida. Prosseguindo, Kardec irá nos dizer: ao qual Deus ressuscitou, soltas as dores do inferno, porquanto era impossível que por este fosse retido. Porque Davi diz dele: eu via sempre o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por amor se alegrou o meu coração, e se regozijou a minha língua, além de que a minha carne repousará em segurança. Porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheste de alegria, mostrando-me a tua face. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 22 a 28. É, na verdade, então, a pregação de Pedro. Assim que, exaltado pela destra de Deus, e havendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre nós a este, a quem vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, ou seja, do meu lado direito, até que eu ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés, ou seja, como apoio dos pés. Saiba logo
toda a casa de Israel com a maior certeza que Deus fez não só o Senhor, mas também Cristo, a este Jesus a quem vós crucificastes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 30 a 86, que é a pregação de Pedro. Nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, prossegue tal como dissera anteriormente, apoiando-se exclusivamente em fatos tirados dos textos do Evangelho, para o exame que está a fazer da questão da divindade de Cristo. Diz-nos ele, transcrevendo lá do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 23 a 26. Pregação do apóstolo Pedro. Moisés, sem dúvida, disse: porquanto o Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A este ouvireis em tudo que ele vos disser, e isto acontecerá. Toda a alma que não ouvir aquele profeta será exterminada do meio do povo. Deus, ressuscitando a seu Filho, enviou-o primeiramente a vós, para que vos abençoasse, a fim de que cada um se aparte da sua maldade. Seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, a quem Deus ressuscitou dos mortos, no tal nome que digo, é que este se acha em pé diante de vós, já são. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10. Pregação do apóstolo Pedro. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntarão em conselho contra o Senhor e contra seu Cristo. Porque verdadeiramente se ligaram nesta cidade contra o teu santo Filho Jesus, ao qual o ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para executarem o que o teu poder e o teu conselho determinaram que se fizesse. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 26 a 28. Súplica dos apóstolos. E prosseguindo, mas, dando Pedro a sua resposta, os apóstolos disseram: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem deste a morte pendurado no madeiro. A este elevou Deus com a sua destra, como príncipe e salvador, para dar o arrependimento a Israel e a remissão dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 29 a 31. Seria, no caso, a resposta dos apóstolos ao sumo sacerdote. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Porém, o excelso não habita em leituras de mãos, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis vós? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso?
Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 37, 48 e 49. Seria, no caso, o discurso de Estevão. E prosseguindo, mas como ele estava cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, viu a glória de Deus e a Jesus que estava em pé à destra de Deus. E disse: Eis que estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à direita de Deus. Então eles, levantando uma grande gritaria, tamparam os seus ouvidos e todos juntos arremeteram, ou seja, se dirigiram a ele com fúria. E tendo-o lançado para fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram, ou seja, retiraram os seus vestidos, as suas vestes, aos pés de um moço que se chamava Saulo. Era Saulo, o doutor da lei, que fizeram o julgamento de Estevão e determinara o seu apedrejamento. E apedrejaram a Estevão, que invocava a Jesus e dizia: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. Isto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 55 a 58. E o título é Martírio de Estevão. E Kardec nos esclarece que estas são citações dos apóstolos, os quais testemunharam claramente sobre o caráter atribuído a Jesus, que a ideia essencial que delas ressalta é a da sua subordinação a Deus, da constante supremacia de Deus, sem que coisa alguma revele pensamento de semelhança entre os dois, quanto à natureza e poder. Para eles, os apóstolos, Jesus era um homem profeta, escolhido e abençoado por Deus. E Kardec assevera: não foi entre os apóstolos que nasceu a crença na divindade de Jesus. Cabe aqui um esclarecimento. Tal afirmação de Kardec é hoje confirmada pela pesquisa histórica. Vejamos, por exemplo, Charles Guignebert, que em seu livro inacabado Le Christ, do Cristo, com o espírito minucioso que o caracteriza, demonstra como os judeus helenizados transformaram o Messias judeus no Cristo grego, distanciando-se pouco a pouco da figura humana de Jesus e da Igreja de Jerusalém. Que o processo grego do sincretismo transforma o homem Jesus no mito do Cristo. E ainda que a pequena semente judia, lançada em solo grego, encontrou nele, para se enraizar, uma substância rica e fecunda. Evidentemente, essa dupla eliminação, a do Jesus histórico e a da autêntica fé apostólica, era necessária para que o cristianismo pudesse constituir-se em religião independente. Allan Kardec nos assevera que o apóstolo Paulo não tinha conhecido Jesus, mas que, de ardente perseguidor, tornou-se o mais zeloso
e eloquente defensor da nova lei, e de quem os escritos prepararam os primeiros formulários da religião cristã, que não é menos explícito a este respeito, pois que exprime sempre o pensamento de dois seres distintos e a supremacia do Pai sobre o Filho. Paulo, que depois da conversão, ele era Saulo de Tarso, e após a conversão passou a denominar-se Paulo de Tarso. Então ele era servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus. Deste Evangelho, que tinha sido antes prometido pelos profetas nas Escrituras antigas, no Velho Testamento, e prossegue o codificador Allan Kardec transcrevendo: sobre seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, que lhe foi feito na linhagem de Davi, segundo a carne, que foi predestinado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, pelo qual havemos de receber a graça e o apostolado, para que se obedeça à fé em todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais vós sois chamados de Jesus Cristo, a todos que estão em Roma, queridos de Deus, chamados santos. Graças vos seja dada e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo. Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. E prossegue Allan Kardec nesse estudo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A que fim, pois, quando nós ainda estávamos enfermos, morreu Cristo a seu tempo por uns ímpios. Morreu Cristo por nós. Pois muito mais agora que somos justificados pelo sangue, seremos salvos da ira por Ele mesmo. E não só fomos reconciliados, mas também nos glorificamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora temos recebido a reconciliação. Mas não é assim o dom como o pecado, porque se pelo pecado de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículos 1, 6, 9, 11 e 15. Nosso querido codificador da doutrina espírita continua suas transcrições bíblicas desta feita, trazendo-nos o capítulo 8, versículo 17 da Epístola aos Romanos. E se somos filhos, também herdeiros. Herdeiros verdadeiramente de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é que todavia nós padecemos com Ele, para que sejamos também com Ele glorificados. Porque se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus, creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. E Kardec continua: depois será o fim, quando tiver entregue o reino a Deus e ao Pai, quando houver destruído todo o principado e poder
e virtude, porque é necessário que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo destruído será a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés dele. E quando diz, tudo está sujeito a ele, excetua-se sem dúvida aquele que sujeitou a ele todas as coisas. É claro, né? E quando tudo lhe estiver sujeito, então ainda o mesmo Filho estará sujeito àqueles que sujeitou a ele todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 24 a 28. O nosso querido codificador Allan Kardec prossegue na transcrição das palavras dos apóstolos a respeito de Jesus. Mas aquele Jesus que por um pouco foi feito menor que os anjos, nós o vemos pela paixão da morte coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por quem em Deus e porque em todas existem, havendo de levar muitos filhos à glória, consumasse pela paixão ao autor da salvação deles. Porque o que santifica e os que são santificados, todos vêm de um mesmo princípio. Por esta causa, não tem rubor de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da igreja. E outra vez, eu confiarei nele, e noutro lugar. Eis que aqui estou eu, e os meus filhos que Deus me deu. Por onde foi conveniente que ele se fizesse em tudo semelhante a seus irmãos, para vir a ser, diante de Deus, um pontífice compassivo e fiel no seu ministério, a fim de expiar os pecados do povo. Porque, à vista de tudo quanto ele padeceu e em que foi tentado, é poderoso para ajudar também aqueles que são tentados. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 9 a 13 e de 17 a 18. Finalizando esse texto intitulado Opinião dos Apóstolos, Kardec conclui: pelo que, santos irmãos, que sois participantes da vocação celestial, considerai ao apóstolo e ao pontífice da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel ao que o constituiu, assim como também Moisés o era em toda a sua casa, porque este é tido por digno de tanto maior glória que Moisés, quando quem edificou a casa tem maior honra que a mesma casa. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem criou todas as coisas foi Deus. Ponto final, fecha-se aspas. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 4. De coração, queridos irmãos, agradeço a todos que se dignaram a assistir este vídeo
ou ao ouvir o seu áudio até o fim. E por favor, se você gostou, marque um like, um joinha e cadastre-se no meu canal lá no YouTube. JL Mensagens Educam, Motivam e Fazem Refletir. É tudo gratuito e você ainda receberá notificações de novos vídeos ou, querendo, você pode compartilhar este com pessoas de seus contatos. Que nosso boníssimo Pai Criador nos abençoe e proteja a todos.